Bom, vamos lá, né? Indo direto ao que interessa, a questão da programação aqui no nosso formulário de identificação de cliente. Vocês podem estar pensando o seguinte: programação, né? Se for para ver, nem precisa de programação, porque o formulário identifica cliente já trabalha com a query ZQR cliente, que só vai buscar os clientes válidos, né? Os clientes que possuem contas. Então, ótimo, né? O formulário mostra a lista de clientes para o funcionário clica escolhendo um dos clientes ou pesquisa no field escolhendo um dos clientes, e aí é só pegar depois na programação, na hora de gravar a venda, pegar o registro que está ativo, o registro que está selecionado na nossa query QR cliente. Simples, né? Nada complicado. Não dá, né? Por quê? Porque a gente tem a questão do cliente padrão, e o cliente padrão nunca vai aparecer aqui. Porque o cliente padrão é aquele cliente padrão que é o cara que vai até a cantina para comprar. É o cliente que não é identificado, que não se sabe o nome, não se sabe a escola, não se sabe o curso que ele faz. Tá? Então a gente tem os clientes padrão, que vai ser qualquer pessoa que vá comprar na cantina, como acontece hoje. E os clientes identificados, que são aqueles clientes que se cadastram pela internet, precisa ter esse cadastro pela internet para poder fazer as compras deles online. Tá? Então, esse é o pequeno problema. Aí vocês podem pensar assim, então tudo bem, né? Sem problemas. Cria uma variável inteira e essa variável vai armazenar o código do cliente que foi selecionado pela query. Né? Então, clicou no botão, grava o código na variável, porque o que interessa principalmente é esse código. É o que vai ser usado na chave estrangeira da tabela vendas. Boa, né? Dá para fazer. É assim, na verdade, que tem que fazer, né? Mas aí começam algumas pequenas perguntas. Por exemplo, aonde que vai ser criada essa variável para salvar a chave estrangeira do cliente? Né? A ideia mais sensata aí seria criar em ponto de venda, criar na Unity ponto de venda. Legal, mas a gente vai ter que acessar isso, identifica cliente PDV. Sem problemas, né, professor? É só declarar na questão das variáveis públicas. Faz a declaração aqui dentro de público, como já foi feito vários exercícios ao longo do semestre aí. Se declarar as variáveis na seção pública da Unity, ela vai ser acessível por qualquer outra Unity que a gente tenha no projeto. Seria assim, né? Seria assim se a gente estivesse trabalhando com formulários comuns. Aqueles formulários que vocês cansaram de fazer exercícios de lógica e de programação ao longo do semestre, ou no caso integrado, ao longo do ano, né? No nosso caso, a gente está trabalhando com formulários MDI Childs, né? Então, começa a ter um pequeno probleminha. Por quê? Eu já expliquei para vocês, nas videoaulas passadas, que o formulário comum ele vai ser criado, ele vai ser carregado na memória junto com o programa. Então, o programa foi carregado na memória, os formulários já vão ser todos os formulários comuns já são criados junto com o programa. Então essa instância ela já existe desde o primeiro momento que o programa foi executado. É onde funciona a gente vir aqui e declarar, por exemplo, ID cliente integer, né? E aí a gente consegue acessar, por exemplo, daqui do nosso, fazendo a declaração, claro, da uses, né? uses.venda.u, né? A gente consegue acessar aqui, por exemplo, no escolher cliente, apagando a herança que não vai ter, né? A gente consegue acessar, por exemplo, pegando FRM, ID cliente PDV,
Opa! Ah não, PDV não, falha minha, né? FRM, ponto de venda, ID cliente, né? E gravar aqui, por exemplo, 1, né? Tecnicamente falando, olha lá, o Delphi permite isso. Ele não, nem acusa erro, né? Se eu mandar rodar lá, ele nem acusa erro, porque isso realmente é possível. Qual que é o problema? Vai dar um erro em tempo de execução. Como a gente não tem a instância do formulário, ponto de venda, criado a primeiro momento, junto com o carregamento do programa, a instância vai ser criada depois, por se tratar de formulário MDI Child, né? Essa instância não vai ser acessível para a gente pelo nome que a gente está acostumado, nesse caso FRM ponto de venda. Essa instância só vai ser acessível através do vetor, aquele vetor que a gente tinha usado lá na função abreform, no formulário principal. Aqui, a função abreform, né? Aquele nosso vetor MDI children. Então, todas as instâncias de formulários MDI childs criados, né, ao longo da execução do programa serão gravadas aqui. Então, a gente precisa usar esse vetor para acessar o formulário que interessa para a gente e finalmente gravar. Vocês podem estar duvidando, falar assim, mas será mesmo? Né? Porque o Delphi não deu erro, a gente cansou de fazer isso daqui dessa forma e sempre funcionou. Claro, vai continuar funcionando, desde que o formulário seja um formulário comum, né? Vou mandar rodar aqui para vocês terem certeza do que eu estou falando. Olha lá. Aparentemente nenhum erro, né? Mas quando eu mando gravar um 1 no outro formulário, que é o meu ponto de venda, o Delphi acusa um erro em tempo de execução para a gente. Ela não pode acessar, né? Violação, blá, blá. O que é isso? Ele simplesmente não consegue acessar o endereço de memória em que se encontra o formulário. Muito menos o da variável que faz parte desse formulário. E isso vale para qualquer coisa do formulário ponto de venda. Isso valeria, por exemplo, para o nosso EDT cliente na propriedade text. Olha lá. O mesmo erro, tá? Mesmo sendo um componente, mesmo não sendo uma variável, ele vai acusar o mesmo erro. Complicou, né? Complicou um pouquinho aí. Qual que é a alternativa? A alternativa vai ser então a gente trabalhar com aquela questão do vetor, né? Para isso, para ficar mais fácil para a gente, é interessante a gente estar criando uma função que encontre o formulário que interessa para a gente, tá certo? Aí vocês me perguntam, mas como, né? Simples, vamos criar uma função para facilitar nosso serviço. Então, voltando no principal, vamos se basear na questão do abreform para a gente não ter que ficar escrevendo tudo de novo, né? O que eu vou fazer aqui? Ó? Ainda como um método público, declarado na cláusula pública aqui da Unity, eu vou declarar não um procedimento, não uma procedure, porque procedure vocês já sabem que são funções que não possuem retorno, né? Então, nesse caso, interessa para a gente ter um retorno. Então, eu vou declarar uma function, uma função de fato, né? Uma função com retorno no nosso Object Pascal. Eu vou chamar aqui de busca form. E eu vou fazer bem parecida a declaração. Vai ter classe, ter form class, que vai ser o tipo do formulário que ele vai tentar encontrar. E como retorno, né, 2 pontos é para determinar qual vai ser o retorno da função. Qual é o tipo do retorno da função. Como retorno a gente vai ter um tform comum. Né? Então o nome da função busca form, parâmetro que essa função possui. Classe, que é do tipo tform class, ou seja, assim como acontece no abreform, a gente vai informar o nome de uma classe do formulário para poder encontrar esse formulário para a gente, e ele vai retornar o formulário em si para a gente, tá? Vocês podem estar se perguntando, mas será que vai funcionar, né? Vai, por quê?
a gente já garantiu na função AbreForm que só pode abrir um formulário de cada tipo. Ele não permite abrir 2 vezes o mesmo formulário. Ele não permite criar 2 instâncias do mesmo formulário. Se vocês não se lembram disso, volta naquela videoaula que eu explico a função AbreForm, tá? Isso é importante vocês entenderem. Continuando, né? Busca form, tá aqui. Para que o Delphi gere o corpo da função para a gente, como aconteceu com o AbreForm aqui, seleciona a busca form e dá Ctrl Shift C. Que é aqui, ó, ele já vai gerar para a gente o corpo dessa função aí, né? Agora é só a gente programar. Para ficar mais fácil, eu vou copiar o que eu tenho aqui da minha AbreForm. Ó. Vou copiar de var até antes do end que encerra o procedimento. E eu vou colar aqui substituindo esse primeiro begin, né? Porque já tem um begin ali. Então eu tenho uma cópia praticamente exata da AbreForm. Agora é só alterar o que interessa para a gente. A estrutura de repetição percorrendo todas as posições do vetor, a gente precisa verificar se a posição que a gente está lendo agora é o formulário que interessa para a gente. Também precisa. Caso seja verdade, isso daqui não é interessante para a gente. Ó, né? Não é interessante para a gente deixar o formulário de forma normal, trazer ele para frente e colocar o foco no formulário, porque isso é interessante só para AbreForm. Então vamos apagar isso daqui, né? Isso daqui também não é interessante, porque se a gente deixar isso daqui, vai acontecer o que acontece com a AbreForm. Ele vai criar uma nova instância desse formulário, né? Vai abrir pela segunda vez, ou a terceira, ou a quarta vez o mesmo formulário. Então a gente apaga isso daqui. Legal, achamos o formulário que a gente está procurando. Quando o if for verdadeiro, né, cair dentro do if, a gente achou o formulário que a gente está procurando. O que a gente faz quando a gente acha o formulário? Simplesmente retorna esse formulário. Né? Retorna para quem chamou a função. Como? Né? Olha que difícil. Result, que é a palavra reservada para poder determinar o valor, o resultado de retorno da função, o resultado a ser retornado pela função, né? Recebe a posição atual do vetor, que tem gravado o formulário que interessa para a gente. Para facilitar, eu vou colocar um exit aqui, ou seja, ele sai da função, né? Achou o formulário que a gente está procurando? Sai da função, né? Retorna e sai. Caso não aconteça, caso o formulário não seja encontrado, né? Eu vou colocar um message box aqui, ó. Aí vocês já sabem como trabalha, né? Vem a handle do programa aqui, né? Que é um código que identifica o nosso processo. Conversão para pechar, que é um tipo que o Windows trabalha, né? O texto que eu quero mostrar, né? Formulário não encontrado, só para notificar o usuário. Outro pechar, o título da janela. Busca de formulário. Por último, não menos importante, o botão ou os botões que eu quero mostrar. E mais a imagem, né, o ícone que eu quero mostrar. Eu não quero mostrar um ícone de erro, que é para não assustar o usuário, né? Então, ao invés de usar um erro aqui, eu vou usar um ícone information, valor 64. E pronto, está feita a nossa função busca form, né? Se eu der um Ctrl F9 aqui, ó, né? Retornou. Legal, como é que eu vou usar essa função busca form aqui no meu identifica cliente PDV, né? Detalhe, né? A gente fez uma função que pode retornar qualquer formulário. Pode retornar o formulário principal, pode retornar o ponto de venda. Na verdade, o principal não, porque não vai estar dentro aqui, né? Mas enfim, qualquer formulário filho pode ser retornado. Cliente lista, cliente dados, né?
Tudo depende do valor que a gente informa para o parâmetro classe, tá? Então, por isso que ele está retornando a classe genérica aí, ó, tform, e não a classe específica, né? tfrm ponto de venda, ponto venda, né? Então, detalhe com isso daí, tá, pessoal? Legal, como é que vai ficar, né? Começando pelo cliente padrão, olha lá, ó. Cliente padrão clique, né? Herança nesse caso não tem. O que eu vou fazer? Para que eu possa acessar o ID do cliente, né, eu vou ter que primeiro acessar o formulário principal para pegar a função. Então eu vou declarar na uses aqui o principal U, que é onde vai ter a função busca form que a gente vai trabalhar. Legal, então frm principal ponto, nome da função busca form, né? Aqui o parâmetro que vai ter o nome da classe do formulário, né? Que vai ser o nosso tfrm ponto de venda, ponto venda. Então tfrm ponto venda, né? Isso já vai retornar um form para a gente, tá, pessoal? Se eu colocar o ponto aqui, ó, depois do nome da função, olha que legal que é o Delphi. Ele já reconhece que isso retorna um formulário. Se eu colocar o ponto, depois que eu encerrei a função aqui, ó, ele vai trazer para a gente justamente propriedades, métodos e eventos de um formulário comum. Né? Como se eu estivesse pegando, acessando os métodos, as propriedades e os eventos de um formulário comum padrão do Delphi. Tá? Por exemplo, eu vou ter o caption, eu vou ter o position, que vocês já trabalham, eu vou ter o form style, eu vou ter a cor, né? Então eu tenho aí tudo que um formulário comum tem para poder acessar aqui. Interessa para mim acessar a variável ID cliente. Cadê? Não tem, tá vendo? O Delphi não consegue achar. Por quê? Porque para o Delphi, o que está voltando para ele é um formulário comum. Um formulário comum vazio, sem componente nenhum, sem nenhum edit, sem nenhum botão, sem nada disso, sem nenhuma variável. Tanto é que os edits que a gente tem lá como edt cliente, ó, não são encontrados aqui, tá? Então o que eu preciso dizer para o Delphi? Eu preciso dizer que ele tem que tratar esse formulário que é retornado aqui, ó, como um formulário do tipo tfrm ponto de venda. Porque se eu tratar o formulário como sendo do tipo tfrm ponto de venda, aí sim eu consigo acessar os edits, né, que a gente tem aqui, olha lá, os edits, os dbgrids, os botões, os painéis, inclusive a variável que interessa para a gente. Então vamos fazer uma conversão, né? Vocês já sabem, vocês também já fizeram isso daqui lá naquele exercício do bloco de notas que a gente fez, né? Então eu coloco entre parênteses e digo que o retorno dessa função tem que se comportar como, né? As em inglês, como, né? Um formulário do tipo tfrm ponto venda e fecha o parêntese. Ou seja, está dizendo que o retorno da função busca form, que é um formulário padrão vazio, né, tem que se comportar como um formulário frm ponto venda. Se eu fizer isso, olha lá que legal, colocando um ponto agora, eu consigo ver os painéis que o formulário tem, os group box, o meu label, o edit de filtro, data source, tudo que um formulário frm ponto de venda tem, inclusive ID cliente, né? Então eu preciso fazer essa conversão. Como a gente está fazendo a programação do cliente padrão sempre vai ter o código 1, né, que é o primeiro registro cadastrado. Isso já vai com o banco de dados que eu passei para vocês. Então ID cliente recebe 1, tá? Eu tenho que mostrar no formulário também a questão do label, do edit, né? Tem que falar que é o cliente padrão. Como é que eu faço? Eu posso copiar isso daqui, olha,
colar de novo, né? E ao invés de buscar aqui o ID cliente, eu busco o EDT cliente na propriedade text, né? E aí eu mando falar que aqui é o cliente padrão. Certo? Legal, né? Ficou meio grande o nosso acesso ao formulário aí, né? Mas ficou funcional. Se eu testar, olha lá. A ideia é que agora não vai dar mais erro, porque ele vai realmente conseguir achar e acessar esse formulário. Ah, só para vocês conferirem, eu vou apagar esse texto aqui, né? Vazio, né? Olha lá. Né? Já cliquei, não deu erro e já voltou o cliente padrão para o nosso edit. Ou seja, agora sim ele conseguiu encontrar esse formulário de venda para poder gravar na variável código 1 e para poder gravar no edit o cliente padrão. Tá certo? Simples, né? É só questão de entender a dinâmica de como funciona a VCL do Delphi, né? Uma coisa que não tem segredo aí, né? É só questão de prática mesmo. Para melhorar isso daqui, né, eu já tinha explicado para vocês, vocês já fizeram em alguns exercícios, a questão do if, né? Nosso operador if, que facilita a nossa vida, né? Não é todas as videoaulas que eu estou fazendo isso, usando o if, né? Apesar de ser recomendável. Eu não estou fazendo em todos por questão didática, tá, pessoal? Para vocês poderem ver outras formas de ter o mesmo resultado. Mas a forma mais correta, mais elegante de fazer isso daqui seria usando o nosso operador if. Ó. Então, o if, né? O resultado convertido do formulário, a conversão do resultado do formulário, né? Opa, botão errado, né? Faça início e fim, né? Então, se eu uso o operador if, olha como é que facilita a nossa vida, né? Tudo que ele trabalhar aqui dentro, que ele não encontrar na própria classe, identifica cliente PDV, ele vai tentar buscar aqui no resultado do if, né? na expressão do if que a gente colocou. Então, ele sabe que o ID cliente é o ID cliente do formulário que a gente teve de resposta aqui. Ele sabe que o EDT cliente é o EDT cliente do formulário que a gente teve de resposta aqui. E não do nosso formulário identifica cliente PDV. Ele já consegue trabalhar com isso daí, já consegue entender isso daí. A gente consegue economizar a programação. Tá? Então, beleza, né? Problema resolvido para cliente padrão. Vamos fazer agora a parte da escolha do cliente. Eu vou já copiar isso daqui para estar na nossa vida. Escolha cliente. A herança do código não vai ser feita, porque a gente não vai realizar depósitos nesse formulário, né? Se a gente deixar o innerItered, que ele vai pegar aquela programação de depósito que a gente fez lá no outro formulário de identificação, então apaga, para não ter problema. Vou colar aqui, né? A diferença é a seguinte, ao invés de gravar um e escrever cliente padrão, eu vou gravar o código da minha query. Então, ds dataset field by name. Se eu não me engano, né, o código vai ser o CID, o nome do campo, ponto value. Aqui no nome é a mesma coisa, né? Então aqui a gente vai ter, no lugar de CID, a gente vai ter o CNOME, se eu não estou enganado. Ah, como é que eu sei isso daqui, né? Como é que eu sei o que colocar no field by name? Field by name é o nome pelo campo, né? É o nome do campo aí. Então, eu quero pegar a chave primária, eu tenho que saber o nome do campo. Quero pegar o nome do cliente, eu tenho que saber o nome do campo. Se eu não souber de cabeça, eu simplesmente venho aqui no datamódulo e olho na lista de campos, lá, CID, CNOME, CSEXO, CEmail, CSenha, CCurso, né? E assim por diante. Então, beleza, CID está ok, CNOME está ok. Se eu não escrevi nada errado, né?
Vou jogar aqui um pouco para o lado para conseguir ver melhor. O cliente padrão já está, né? Olha lá, João José da Silva. Volta para o cliente padrão. Se tivesse mais clientes na lista, eu poderia trocar aqui o ponteiro, né, o registro ativo, e clicar em escolher cliente, que ele pegaria sempre o que a pessoa escolher. Ou realizar um filtro, né, que acaba sendo mais vantagem às vezes, e ver certinho qual é o caso aí, tá? Legal, né? Só para finalizar, vamos fazer o seguinte. Escolher o cliente padrão, fecha o formulário. Escolher um cliente qualquer da Carry, mesma coisa, fecha um formulário, né? Aí fecha o formulário e ele volta para o ponto de venda comum, tá? Espero que vocês tenham entendido aí, né, a questão dessas conversões aqui. A questão também da função busca form, que o motivo de a gente precisar criar essa função busca form, né? E claro, pessoal, qualquer dúvida, né, é só vocês perguntarem, né? A videoaula está aí, mas o recurso de consulta ao professor está sempre valendo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.